Bom dia, André querido, pastora Fá, Zé Augusto, Camilinha, Andréia. Ai, que amores. Aniversariante, Pastora Ana Cris, hoje é aniversariante do dia. Oi, pastora. Deus te abençoe. Tá certo, né, hoje, né? Você sabe que a minha cabecinha aqui não é muito boa para datas, mas é hoje, não é, Cris? Que bênção, responda-me. Regiane, Cláudia Kishi, oi, pastora Cláudia, pastora Ivonete. Responde aí, Cris, se hoje é teu aniversário mesmo, hein? Uhul! Olha lá, ela responde com uhul. Deus te abençoe, Deus te abençoe demais. Não, essa minha querida discípula, vou dizer, lembra da pastora que entrou na live da semana retrasada? Então, essa querida que faz aniversário hoje, e o que ela mais ama de presente é oração, porque ela é muito temente a Deus, e Deus nesse final de ano, né, desse teu final de ano, Cris, Deus já começou a te dar umas linhas de ação novas, e eu digo amém para essas linhas de ação, que você cuide mais de você, ame mais, tô mais sábia hoje, com certeza que você tá mais sábia hoje, Cris, que você cuide de você, como você cuida dos outros, né? Porque você tem uma medida meio exagerada, ela cuida de todo mundo, eu conheço que às vezes ela acha que ela vai salvar, que ela vai cuidar, vai fazer, então você precisa priorizar, senão depois você sente no corpo, né? Então nós todas aqui, olha, tem mais de 50 pessoas já que vão orar, dizer amém pra minha oração em seu favor, tá bom, meu amor? Você gosta tanto, você valoriza tanto as coisas de Deus, que Deus te presenteia no teu aniversário com uma oração de muitos pastores que estão aqui, pessoas que te amam, e vamos então orar juntas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigada, Deus, por mais essa manhã, por mais esse tempo juntos, e eu quero te agradecer, especialmente no dia de hoje, Pai, primeiro pela nossa vida, de todos nós, pela saúde, pelo bem-estar, e especialmente nessa manhã pela vida da pastora Ana Cristina. Obrigada, Deus, porque ela é um sinal, ela é um resultado dia a dia de superação, de todas as coisas que ela viveu no passado, das opressões, dos problemas que feriram sua alma, que tentaram a paralisar, mas ela nunca desistiu e ela se agarrou ao Senhor, e hoje ela, passo a passo, vai caminhando na direção das tuas promessas, como uma guerreira mesmo, vitoriosa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê a ela nesse novo ano o resultado de todos os insights, todos os direcionamentos que o Senhor deu para ela nesses últimos dias, e ela recomece, ela renasça para uma nova fase, como ela mesma disse, com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio, fazendo todas as coisas no centro da tua vontade sempre, e que seja um ano para ela maravilhoso, cheia de surpresas lindas do Senhor, cheio de surpresas lindas do Senhor, que o Senhor derrame mesmo sobre ela o fruto de grandes semeaduras que ela tem feito no teu reino, e que essa fé que ela tem tão grande, possa ser aperfeiçoada e possa ser a matéria-prima para as grandes conquistas que o Senhor tem para a vida da Ana Cristina e toda a sua família, seu ministério, a partir desse dia, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, pastora Cris. Gente, ela tem tanta fé, ela é cheia de fé, ela é uma bênção, amo você demais. Olha lá, muita gente aqui, Aninha, Isidoro, a Lila. Ai, Lila, acho que a Lila deve estar aí, não sei se ela tá. Ó, tá aí também, que testemunho. Olha, seu testemunho emocionou muita gente, viu, Lila? Eu também. Como é bom a gente poder ouvir o testemunho. Jesus é perfeito quando ele fala, sede minhas testemunhas, porque o testemunho é muito edificante. Muitas coisas a gente prega por fé, né? Eu tenho muitas coisas que eu posso pregar por fé. Mas quando eu vivo aquela história, meu Deus, é muito diferente, né? É muito poderoso. Então, vamos testemunhar mais. Já temos um testemunho combinado para esse sábado, pelo menos um já está combinado, que foi uma querida que me pediu, falou, ai, tem tanta coisa que está acontecendo na minha vida, eu entrei numa live e não consegui ser explícita, e tem muitas coisas que eu quero glorificar o nome do Senhor. Então, ela
Vocês já devem estar pela pista sabendo quem é. Então, testemunhe, dê o seu testemunho. O testemunho é muito poderoso. O que Deus está fazendo na minha vida, e aí não há argumentos contra um testemunho, porque você está ali, você é a prova viva daquilo que o Senhor está fazendo. Então, isso é muito forte, né? Bom, e nessa manhã maravilhosa, Deus me deu assim, a sequência. Ontem eu fiquei muito reflexiva naquela live, eu não tinha a menor intenção minha de falar sobre aquilo. É muito incrível, assim, tô arrumando a blusinha, porque todas essas blusinhas que eu tô usando, gente, são do meu marido, pra vocês terem ideia como eu tô bem de malha. Ontem eu usei a vermelhinha dele e essa é dele, ele falou que ele vai usar isso embaixo de um blazer, eu falei que vai ficar bonito, então eu tô usando e depois eu vou pôr todas elas pra lavar pra ele usar. Então logo vocês vão ver ele com essa golinha assim, ó. É que ele usa assim, fica tão bonitinho. Bom, vamos lá. Ontem eu não tinha a menor intenção naquele devocional. Eu não sabia o que eu ia falar, como sempre. E quando eu comecei a ler a história de Jonas, meio ainda na inércia do culto de domingo, comecei a estudar e ver, caramba, o Jonas pediu pra Deus se vingar, ele não gostou que o povo de Nínive recebeu a misericórdia de Deus, que Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia de exterminar aquele povo. E ele mesmo foi o instrumento. Então, assim, que maldade que tinha no coração de Jonas, porque além dele ter sido o pregador que mudou, ele poderia ter pelo menos falado assim, bom, tá vendo, Deus, como eu fui um excelente pregador? Não, ele não gostou, ele queria vingança, tinha uma maldade. Tinha uma maldade no coração de Jonas, gente, uma coisa estranha. Mas não tem problema. Essa maldade eu posso encontrar no meu, você pode encontrar no teu. Nós podemos muitas vezes, inconscientemente, nutrir um desejo de vingança contra alguém que nos feriu, contra alguém que nos humilhou, contra alguém que nos perseguiu. É natural. Ou simplesmente contra alguém que a gente tem uma inveja, a gente, por alguma patologia da nossa alma. O ser humano é muito complexo, tão complexo que a Bíblia aborda essa complexidade, mostrando um Jonas tão querido, né, um homem de Deus, e expondo essa fraqueza do coração de Jonas pra gente olhar e falar, uau, que é isso, né? O que tá acontecendo? E também expõe o coração de um outro líder que fala assim, ó, eu não brinco mais, quase que Moisés fala isso para Deus, eu não brinco mais se o Senhor tocar nesse povo. Ou seja, Deus precisava de um líder para conduzir aquele povo que amasse tanto o povo quanto amasse a Deus. Por quê? Porque é muito fácil dizer assim, eu, Cláudia Budi, né? Eu amo demais a Deus, Deus é tudo para mim, Deus é maravilhoso, Deus é minha vida. Agora assim, eu não troco Deus por nenhuma pessoa da minha igreja. Olha, quer saber? O meu rebanho, esse povo que tá me dando trabalho, mas eu amo a Deus. Não existe esse amor. O meu amor a Deus, né? Ele vai estar sendo testificado e provado que é mesmo a Deus se eu amar o rebanho de Deus. Se eu amar as vidas que Deus deu pra gente cuidar. Tanto é que Jesus fala muitas vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, né? 3 vezes, a ponto de Pedro dizer, tu tá de brincadeira quase, né? Porque provavelmente Jesus já conhecia o coração impulsivo de Pedro, sanguíneo, muito propenso provavelmente porque foi ferido, porque a pessoa não acreditou em Cristo. Imagine Pedro começando o ministério com aquela natureza dele super emocional, se alguém fizesse alguma coisa, aqui esse teu Jesus aí, esse líder que não é nada, se ele não seria uma arma poderosa pro mal, né? Para se vingar, para fazer coisas reativas, como ele cortou a orelha do guarda que estava ali quando Jesus estava orando antes da crucificação. Então ele fala, Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E parece uma coisa, Jesus, 1, 2, 3, já respondi a primeira vez. Imagine se eu falo pra você, sei lá, quem que tá aqui, a primeira, Silvia Moura, apareceu o nominho dela aqui, te amo, Silvia, você me ama? Claro, apóstolo, então faz uma coisa, trata bem a Maricota. Tá bom. Aí passa um minuto. Silvia, você me ama? Amo, acabei de falar, apóstolo. Então, trata bem a Maricota.
Tá, pode deixar, obrigada. Silvia, você me ama? Será que ela tá gaga? A Silvia podia pensar, apóstola, Cláudia tá com problema de memória, acabei de responder. Não, aquela fala, eu sei que você me ama, Silvinha, eu também te amo muito. Aquela fala para Pedro era uma fala assim, para inculcar, se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, essa relação com Deus, esse grande amor que a gente tem por Deus, ele tem que ser refletido em vidas, em pessoas que a gente vai derramar das mesmas coisas maravilhosas que Deus derramou em nós, que a gente vai contar. Por isso que existe a pregação do evangelho. Eu tenho que levar a boa nova. Se eu ficar com, eu tenho Deus, todo mundo é muito sem fé. Eu tenho uma fé maravilhosa, mas se eu não passo isso para frente, meu amor a Deus pode não está sendo tão a Deus e pode estar sendo uma busca para a solução dos meus problemas. Quem ama a Deus cuida do seu rebanho, né? Então, isso é muito importante. Ontem, quando isso veio aos meus olhos, eu nunca tinha podido ver em Moisés esse homem que tinha uma paixão por aquele povo. Eu sabia que Moisés tinha uma grande paixão por Deus, que era um homem guerreiro, que era um leal, que fez lá suas... tem lá algumas coisas no passado, na saída, matou um egípcio, enfim, mas tudo muito por aquela coisa de amar a Deus, mas também muito ao povo de Deus. E ele realmente conseguiu arrancar aquele povo do Egito, ele venceu seus medos, ele pisou no mar, ele se superou para poder defender todo aquele povo que estava atrás dele, Então isso é muito importante. Enquanto isso, Jonas estava lá na sua crise emocional. Tanto é que, em termos de projeção, Moisés está muito mais, como eu falei ontem, muito mais relembrado do que Jonas, A gente lembra de Jonas, do cara que fez uma pataquadinha lá, errou e foi para a barriga do peixe. Moisés, a gente lembra, um homem que arrancou um povo de uma terra e conseguiu, então, fazer com que o plano de Deus, também assim como Jonas, mais se cumprisse. Ok. E hoje eu quero falar de um outro homem de Deus, porque Deus é assim, Ele vai entregando uma palavra e vai trazendo outras que estão muito ligadas. E essa coisa, desejo de vingança, ficou muito na minha mente ontem, porque quando eu, inclusive, eu comecei a fazer o encontro com Deus, fomos para Manaus, conhecemos a Visão Celular, uma das pastoras do MIR, das primeiras equipes, uma mulher que ajudou muito na estruturação de muita coisa, era uma pastora psicóloga, e ela abordou muito isso. Ela até tinha um livro, eu não lembro o nome dela, depois ela saiu da Visão Celular, teve alguns problemas talvez lá com o pessoal ou não lembro exatamente, mas era uma coisa que, cadê ela? Sumiu. E ela, não sei se ela escreveu um livro ou ela tinha uma pregação que falava sobre o desejo de vingança, dizendo que o desejo de vingança é uma coisa meio natural do ser humano. Poxa, alguém te fez mal, você é criança, você foi no colégio humilhado, você foi alvo de um bullying, você chega em casa, você vai falar para os seus pais, eu quero que aquela pessoa morra, porque é uma coisa meio instintiva, a gente querer que a pessoa que nos fez mal, ou fez mal para alguém que a gente ama, que ela, que caia um raio na cabeça daquela pessoa. E eu me lembro que numa ministração dessa pastora, eu acho que foi no encontro com Deus, eu não sei, gente, ou foi num culto lá em Manaus, foi tudo tão revelador lá, quando a gente entrou na Visão Celular, começou a se descobrir, ela falava assim, eu acho que foi na cura interior, que a ministração falava muito assim, pra gente olhar pra dentro, escrever num papel, se a gente queria se vingar de alguém, Tinha alguém que a gente queria se vingar, eu fiquei, meu Deus, que coisa drástica, mas ela foi nos conduzindo, não foi nos induzindo, ela foi nos conduzindo, essa condução é diferente de indução, Tipo, chore agora, chore, a pessoa, não, procure dentro do seu coração, se você tem algum motivo para chorar, e se tiver que chorar, chore, é diferente do que dizer, chore agora, a pessoa começa a chorar. Então, indução e condução é diferente, mas ela foi nos conduzindo a uma possibilidade, de desejo de vingança. Opa, tá sem som? Desculpa, gente, eu tô indo, tá? Tô sem relógio, eu já vou pegar meu relógio lá na cozinha, esqueci de pegar. E aí, eu descobri no meu coração algumas coisas que
se eu me permitisse olhar, eu veria que era já uma pitada de um desejo de vingança, né? Já era uma coisa negativa. E aí ela emendava com o perdão, né? E aí eu comprei muitos livros, inclusive, não porque eu tivesse tantas coisas escusas, mas assim, porque eu comecei a entender esse universo. Eu gosto muito do universo da mente humana, e eu comecei a entender que o perdoar, o lançar todas as suas questões em Deus era o que deveria acontecer. Então eu comprei um livro sobre perdão do Fábio Damasceno, que é também um terapeuta cristão, que é uma bênção, super, quem for procurar algum material dele. A Oficina do Perdão, se eu não me engano, é o livro que eu tenho aqui, é livro de cabeceira. Hoje já tá, não tô olhando toda hora, mas é um livro muito bom, muito maravilhoso, contando o que a falta de perdão faz, que gera um monstro, né? Você vira um monstrinho. Então, e aí eu, pensando nessa questão do desejo de vingança, eu me lembro que ela falou de Davi. Ela falou que Davi tinha todas as possibilidades de se vingar de Saul, que estava o perseguindo injustamente, a ponto de querer matá-lo. Porque simplesmente ele foi bom para Davi. Só que para Saul, Davi foi bom. Davi era chamado nas crises, porque Saul tinha lá suas crises existenciais, vocês conhecem um pouquinho a palavra, e nas angústias de Saul, nas perturbações, Davi vinha para tocar harpa para ele, e isso o acalmava. Porque Davi devia ser uma figura que Saul amava muito. E esse amor começou a virar um amor meio misturado em função das mazelas de alma de Saul, das frustrações, de ele não estar completo em Deus. Ele começou a olhar para Davi, começou provavelmente surgir inveja, ciúme, tanto é que, na verdade, o que realmente foi o grande estupim para realmente Saul se perder, no sentido de agora eu vou perseguir Davi, foi quando Davi é mais aclamado pelo povo do que Saul. E na verdade, pessoas disseram isso para Saul, né? Olha, eu não lembro detalhes, mas assim, 1000 se agradaram de Saul e 10.000 de Davi. Era alguma coisa, era uma medida, né? Essa passagem é bem clássica, que Davi entra dançando e todo mundo, e ele chama atenção, e aí olha, 1000 se agradaram de Saul, não sei se agradaram, se alguém achar a passagem pode por aí, e 10.000 de Davi. Então Saul fica passado, fala, como assim? E aí vira a grande perseguição de um líder que o amava muito, que o tinha como alguém que vinha para me fazer bem. Aí ele começa a ser um perseguidor de Davi, e Davi não entende nada, porque a gente percebe que a natureza de Davi é um pouco complexa também. A gente precisa mergulhar nessas naturezas para tirar mais coisas para nós. Mas Davi teve uma grande oportunidade de simplesmente se vingar completamente de Saul. No auge da perseguição, quando ele estava sendo perseguido mesmo para morrer. A Bíblia ali fala em 1 Samuel, agora a gente vai entrar na referência bíblica, eu vou pegar meu relógio também, mas eu creio que deve ser umas 9h20. 1 Samuel 24, quando a Bíblia fala que Davi poupa a vida de Saul. E é tão interessante esse capítulo, você pode ler em casa, 1 Samuel 24, lê o capítulo todo. A Bíblia é incrível, gente, ela é pitoresca. Davi derrotou 10.000 e Saul 1.000. Obrigada, Ellen, isso mesmo. Ou seja, dando uma medida que perturbou Saul, porque Saul não estava pleno em Deus. Ok, que ele... Obras maiores meus filhos farão. Isso não quer dizer que ele é melhor do que eu. A gente já sabe disso, sobre a liderança. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores. Só que Saul não admitiu aquilo. Obrigada, Ellen. Como? Então, assim, isso a gente tem que se policiar. Porque nós estamos numa visão de liderança onde os nossos discípulos, os nossos filhos espirituais, como os nossos filhos carnais de sangue, podem fazer obras maiores do que nós. Isso não nos desqualifica em nada. Saul feriu os 1.000, Davi 10.000. Obrigada, pastora Ana Cris. Isso não nos desqualifica em nada. Pelo contrário, olha o teu fruto, Cláudia. Olha o que você fez. Você foi uma líder tão excelente, uma mãe tão maravilhosa, que seus filhos estão fazendo coisas maiores do que as que você fez. Nós já tivemos um devocional sobre isso. E nunca Jesus fala, ele vai ser maior do que você.
né? Ele vai te pisotear. E isso gera uma aflição, porque também na questão, às vezes, do discípulo ou do filho, tem uma ingratidão. E aí se misturam todos esses sentimentos numa panela, ingratidão, misturado com insegurança, misturado com um monte de coisa, e viramos todos monstrinhos, né? Então a gente tem que ter algumas medidas. Meus filhos farão obras maiores do que eu, possivelmente, tomara, né, que façam, para mostrar que o meu mentoreamento, a minha maternidade, a minha paternidade foram positivas. Ou eu quero que meu filho se estrepe e fale, eu sou muito melhor que meu filho. Poxa, que legal que você é, né? E Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu. E fazemos mesmo. Num estádio, hoje, em fevereiro desse ano, foram salvas milhares e milhares de pessoas. Mais pessoas do que Jesus salvou em um dia aqui na Terra, quando ele estava cumprindo seu ministério, ok? Bom, perfeito. E Davi teve a oportunidade, então, de se vingar de Saul. E é tão pitoresca essa passagem, porque fala que Saul estava voltando de perseguir os filisteus e alguém disse para ele, olha, Davi está no deserto de En-Gedi. Já estava o clima de perseguição, ele já estava perseguindo Davi. Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre o povo, dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Davi estava escondido lá no deserto de En-Gedi. Quem foi sabe do que eu estou falando. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o seu ventre. Olha que incrível a Bíblia, gente. Só pode ser mesmo um livro escrito pelo Espírito Santo, porque se fosse de homens, diz entrou Saul para meditar. Quando fala entrou Saul para aliviar o ventre, é a pura verdade, é a história rasgada do que realmente estava acontecendo lá. Para os que não entenderam, Saul entrou para fazer número 2, tá? Entendeu? Não, eu não vou falar, eu não vou transliterar completamente. Mas ele entrou para aliviar seu ventre, né? E aí, para aliviar seu... Ora, Davi e seus homens estavam assentados no interior da caverna. Quando ele entra, tô com vontade de fazer um número 2 aqui, vou entrar aqui. Davi e seus homens estavam lá no fundo e olham. E aí, o que os homens de Davi falam? Então, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, porque Davi tinha uma promessa de reinar. Aí os homens, o exército lá de Davi, fala assim, hoje é o dia que Deus falou que você ia reinar. Olha aí, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Ou seja, ele fala assim, agora é o dia que você vai matar Saul e vai reinar. Os amigos da onça, né, que estavam ali falando isso para Davi. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Ele chegou a ter a possibilidade, ele foi lá, Saul estava fazendo número 2, meio distraído, né, tão naquele momento que Davi chega com a espada, corta a orla do manto de Davi e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, voltando, levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater a orla do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Eu não vou ler o resto, mas esse capítulo 24 é lindo, porque depois Davi chama a Saul numa outra possibilidade e fala ali, nesse capítulo mesmo, fala, ei Saul, né? Aí Saul olha e ele fala assim, olha que lindo. Depois Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo, ó rei meu senhor, chamava ainda Saul de rei, ele tinha noção de autoridade, ele tinha noção de hierarquia, ele era um moço, aí que está o homem segundo o coração de Deus, né? Ó rei meu senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se
olhando só para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência. Olha, ele ainda se reverenciou a Saul com o rosto em terra e disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é um ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, ainda chama Saul de meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andes a caça da minha vida para me tirares a vida, né? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Aí tem um monte de coisas. Ou seja, Davi fala, eu não vou me vingar de você. Vingue-se o Senhor de ti. Ok, tem horas que pessoas são tão más conosco, são tão injustas, ou nós, de alguma forma, entendemos assim, que brota um desejo de vingança, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, eu não vou, se eu errei, se eu tô tendo uma visão deturpada, eu não vou mexer. Se eu não estou tendo uma visão deturpada e realmente essa pessoa foi má contra mim, não vou ser eu que vou me vingar. Vai ser o meu Senhor. Davi falou, Senhor, vinga-te, né? O meu Senhor vai me vingar, não eu não vou sujar as minhas mãos. E é interessante porque aí você pode dizer, mas Jonas também pediu vingança. Não, Jonas já tinha acabado a história, gente. Jonas não foi, Jonas tinha a refletir ali uma maldade. Aqui não, ainda existia uma perseguição. Então, assim, tem várias nuances, patologias na mente humana, né? E aí você pode dizer, vou ficar pedindo para Deus, então, vingar essa pessoa. Não, não era isso. Davi disse assim, se porventura existe alguma injustiça ou você está fazendo algum mal, eu continuo te amando, te chamando de pai, né? Eu continuo, porque você fez alguma coisa contra mim, eu continuo te amando, às vezes numa relação de amizade, numa relação entre pais e filhos, não é porque você pirou, eu vou deixar de te amar, vou continuar te amando Senhor, te amando, e eu vou pedir que, se houve uma injustiça, que o Senhor faça a justiça, né? Não é que você vai ficar pedindo vingança, porque aí Deus vai olhar teu coração e falar assim, não tem perdão aí. Tudo que você fala é muito lindo, mas o discurso não tá batendo com o que eu tô vendo dentro do teu coração. Então você tem que dizer assim, Senhor, foi muita injustiça, né? Então, o desejo de vingança, ele não pode ser teu. Você tem que entregar toda essa dor, todo esse desejo nas mãos de Deus. Falar, Senhor, eu te entrego e eu perdoo. Isso aqui é a chave do devocional. Senhor, eu te entrego, faça a justiça do Senhor, mas eu te entrego e eu perdoo essa pessoa. E começar a declarar, eu perdoo essa pessoa, eu amo essa pessoa. Por isso que quando entrou essa questão racial, né? Essa questão da morte do George, né? Aquele homem que foi assassinado cruelmente, aí entrou toda essa questão novamente racial. O Fábio não gostou, porque o Fábio falou, tudo isso que está indo para as ruas, essa manifestação, de alguma forma, está incitando um desejo de vingança que não é esse bíblico, que é um desejo de vingança nunca é bíblico, mas assim, a vingança é do Senhor, né? Não tá incitando a vingança humana. Vamos pra rua, vamos dizer, e isso é muito perigoso, porque isso gera, em vez de gerar um sentimento positivo, gera um sentimento negativo. Olha lá, a pastora Cristina tá falando, o perdão é a maior vingança. Eu falaria diferente. O perdão não é a maior vingança. A maior vingança, se a gente puder abordar assim, do outro, que você queria tanto que o outro fosse punido, é te ver bem. Mas não bem que você tá fingindo pra ele que você tá bem, você realmente estar bem. Porque você se desliga do outro, você fica bem, e se o outro te fez mal, porque te odiava tanto, te ver bem vai ser o troco dessa pessoa. Você consegue entender? Então, assistam a série Olhos que Condenam, o final é perfeito, o amor de Deus, a Deus venceu. Isso, então, resumo da ópera,
É lícito ter desejo de vingança? Não. É possível que a gente tenha? Sim, é possível. Ninguém é Jesus. Quando existe uma injustiça aos teus olhos, como Davi estava sendo injustamente perseguido, você pode pedir você pode verbalizar, não, Deus tem que ser minha justiça, porque é muita injustiça contra mim, mas eu já perdoei aquela pessoa, eu continuo amando, eu continuo. Esse é o nosso exercício. Então, como que eu vou conseguir? Eu acho que eu já passei do horário, gente. Eu sempre ponho um relógio ali, hoje eu não pus. Mas eu já vou fechar. Põe, por favor, o horário pra mim. Como eu vou conseguir ler a Bíblia? Não ouça só as minhas palavras, nem a palavra do teu pastor, nem a palavra... Leia a Bíblia. Quando você lê 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Você vai sair ministrado, você vai chorar. Você vai chorar quando você vir as palavras escritas. 9h33. Obrigada, Cris. As palavras escritas pelo Espírito Santo na Bíblia, como Davi foi lindo, foi leal, foi maravilhoso, foi puro, não deixou de amar aquele homem, como Davi era especial. Aí você consegue entender um pouco que coração, segundo o coração de Deus, é esse. Porque, poxa, Davi dormiu com a esposa do fiel servo dele lá, soldado do exército dele. Davi fez um monte de coisa. Davi não soube ser um pai justo. Mas Davi tinha um coração puro. Isso não tem nada a ver com uma pessoa que eventualmente peque ou tenha o seu deslize. Muito mais um coração puro do que o retinho bonitão que nunca teoricamente fez nada, mas é um perverso no coração, deseja vingança. Se puder orar, ora contra você, faz uma oração contrária, sabe? Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando é um pouco para a gente avaliar. E se a gente está podre, né? Põe num papel, como ela fez aquela técnica com a gente. Eu falei, botar no papel umas coisas meio... Põe no papel, pega o papel e rasga. Fala assim, do mesmo jeito que eu estou rasgando todo esse lixo que estava no meu coração, eu vou escrever agora o que eu sei que está no coração de Deus. Eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero ser instrumento de salvação. E aí você parece que é muito romântico, mas não é, é muito poderoso. Bom, encerramos por aqui. Eu creio que essa semana a gente ainda vai falar de perdão, porque eu acho que isso tem muito a ver. O perdão, ele vem realmente como um instrumento poderoso para que a gente tenha esse coração limpo, né? Porque, na verdade, Jonas deve ter ficado... O povo não tinha nada a ver. Deus mandou ele para aquela missão. Então, e aí ele que foi para o caminho errado. Então, ele atribuiu àquele povo uma vingança que o povo não tinha aqui. Ele errou. Então, olha que loucura. Aqui era uma perseguição em Davi e Saul. Mas Jonas, o povo estava lá pecando. Ele que não foi, ele que desviou dos planos de Deus. Ele que foi para a barriga do peixe. Depois ele queria se vingar do povo. Porque ele sofreu para fazer o que Deus estava pedindo. Aí é diferente. É uma coisa que não é lícita. Então, a gente precisa avaliar. Então, que hoje seja um dia que você avalie o seu coração. Não deixe de ler 1 Samuel 24, é muito forte. E eu quero profetizar que hoje nós vamos subir de nível, um novo patamar, com muito mais consciência e também com a graça de receber a dica do Espírito Santo, que é possível ter um coração limpo, que é possível sair dessa tormenta de querer vingar-se. Porque Jonas também aprendeu a lição. Se for ler o último capítulo de Jonas, e Deus lhe deu uma lição, e ele entendeu a lição. Então, que essa lição de hoje seja a nossa lição que vai nos aprovar para termos um coração puro, para não desejarmos vingança, para não olhar para o nosso filho ou espiritual e olhá-lo como uma ameaça, e sim assim, vem atrás de mim, porque eu vou ser alguém que vai te capacitar muito para você fazer obras muito maiores que as minhas, e você você ser o fruto maravilhoso de todo o meu trabalho, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Vamos, sequência, a semana vai ter muita coisa boa. Eu sei que o Espírito Santo tá trazendo esse tema. Olha, gente, eu tô de boa aqui, né? Nada
tem ninguém que eu tô pensando. Já tive no passado, no ministério, horas que eu queria, né? Mas eu tô muito em paz. E então eu creio que esse assunto vem do Espírito Santo. Não é recado pra ninguém, não é minha alma aqui transbordando. Não sei também se Deus tá me preparando para alguma coisa, em nome de Jesus, não. Então eu creio que é um presente para nós, pra gente sempre vigiar, né? E muitas pessoas aqui estão recebendo essa bênção. Virá a paz sobre o teu coração. Te amo demais. Um dia maravilhoso.